Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Vamos falar aqui sobre as teorias científicas que apontam para a origem do universo e também vamos expor qual é a visão bíblica. Temos alguns objetivos e eles serão alcançados mediante a exposição dos tópicos e subtópicos da lição. E a lição, em primeiro lugar, explicar o que é método científico. Nos ajuda aqui, Jesus. Em segundo lugar, destacar o apreciamento da ciência moderna. E, por fim, saber o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo. Comecemos, portanto, com o nosso texto principal, que foi selecionado cirurgicamente. Ele nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo de número 24, verso 1. Fazendo uma comparação de traduções, a versão NAA nos traz o texto da seguinte maneira: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Tudo o que os seus olhos veem e aquilo que os seus olhos também não veem são do Senhor. Ele tem direito sobre a criação, direito não só de criador, mas também de redentor. Ao Senhor pertence o mundo visível e o mundo invisível. Todo o universo foi criado por ele. E eu me arrisco a dizer, por extensão, que o mundo físico e o mundo espiritual foram criados igualmente por Deus. O texto termina dizendo o mundo e os que nele habitam. Os homens, os animais, as plantas, tudo pertence ao Senhor. Falando sobre referências cruzadas, há alguns textos que evidenciam a importância dessa passagem. Primeiro, eu penso que o salmista foi inspirado por Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, que nos diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo o que nela há. Como esse texto é antecedente à composição do salmista, acredito que ele recebe inspiração para compor o verso de número 1 dessa passagem bíblica de Deuteronômio. Desde o princípio, quando Moisés começou a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o povo de Deus já era instruído quanto à origem de todas as coisas, quanto ao Deus único e criador. Essa passagem do Salmo 24 também é utilizada de forma fidedigna no Novo Testamento. Paulo tinha propósitos diferentes, ele estava falando sobre a questão de alimentação, mas ele reproduz fielmente o Salmo de número 24, verso 1, quando ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele é Senhor sobre tudo, Ele manda, Ele governa, porque Ele é poderoso, Ele é criador. Para fins apologéticos, essa passagem pode ser utilizada com o propósito de demonstrar que só existe um Deus. Não existem vários deuses. E esse Deus, o Deus de Israel, é criador dos céus e da terra. Não foi Baal, não foi nenhum deus cananeu, não foi nenhum deus egípcio, não foi nenhum deus filisteu, não foi nenhum deus grego, não foi nenhum deus romano que criou todas as coisas. Tudo que existe não veio a existir de uma explosão ou espontaneamente, não. Deus é o criador de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O resumo da lição nos diz o seguinte: os céticos, guardem isso aí, os céticos. Quem são os céticos? Cético é um adjetivo que serve para caracterizar um indivíduo que é apoiante do ceticismo. O cético é uma pessoa que não acredita, que duvida ou se apresenta como incrédulo e descrente. Aí volto para o resumo da lição. Os céticos acreditam, paradoxo, né? Os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. No contexto em que estamos abordando aqui o ceticismo, o cético é um paradoxo ambulante.
ele é incrédulo quanto ao relato bíblico, mas crente em relação às teorias científicas. Lembrando, teoria. Teoria é um conhecimento especulativo. Portanto, para se crer nas teorias científicas do início do universo e do surgimento da vida, é preciso ter fé. E diga-se de passagem, muita fé. Por outro lado, nós, os crentes, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Aqui está sintetizada a nossa crença quanto à origem de todas as coisas. Nós cremos que o mundo foi criado, ele foi formado. E como ele foi criado? Pela palavra de Deus. Quem é o Criador? É Deus. Deus é o Criador de tudo. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte, preste atenção. Inclusive, se você quiser baixar esse subsídio, ele está disponível na descrição do vídeo, se você estiver me assistindo por meio do YouTube. Os irmãos da ferramenta EBD vão perceber que aqui embaixo, né, você que está me assistindo por meio da ferramenta, aqui embaixo tem para você fazer o download, o subsídio, o slide em PDF, o slide em arquivo PowerPoint. Você vai ter aqui embaixo fluxograma, infográfico, dinâmica, tem muita coisa para tu baixar aqui embaixo, né? Além dos materiais de marketing, divulgação, os irmãos da ferramenta EBD recebem o material de forma completa, os irmãos do YouTube de forma parcial. Quem patrocina o trabalho do YouTube são os irmãos da ferramenta EBD. Se você quiser ser um assinante da ferramenta EBD, o link também está aqui na descrição do vídeo. Aqui na ferramenta, os alunos da ferramenta EBD podem comprovar isso. Professor de escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Ferramenta EBD é bênção para você. Mas vamos lá, meus irmãos. A introdução nos diz o seguinte: a temática desta lição é a respeito do criacionismo. O que é criacionismo? O foco do autor aqui, ainda que ele não seja fiel necessariamente a isso, não é? A falar sobre o criacionismo, os aspectos do criacionismo, a doutrina da criação, ele divaga no tópico 1 e no tópico 2, mas ele tem o propósito de falar sobre o criacionismo. O pastor Claudio No de Andrade define criacionismo como o mesmo que teologia da criação, ainda que existam diferenças, não é? A doutrina segundo a qual tudo quanto existe foi criado por Deus. É aquilo que se opõe à teoria da evolução elaborada por Darwin, ou por Charles Darwin. É o que diz o pastor Claudio No de Andrade. O Champlin, que é um comentarista e também é um dicionarista, ele é mais específico, ele acrescenta o adjetivo cosmologia ou cosmológico ao termo criacionismo. Ele diz, criacionismo cosmológico. Esse é o conceito que diz que o começo de todas as coisas ocorreu mediante um ato criativo de Deus e não em virtude de alguma emanação de seu próprio ser, panteísmo. Essa ideia nega que a matéria tenha existido desde a eternidade. Que ideia? A ideia do criacionismo. Tendo sido apenas reformada ou posta em ordem. Esse ensino dá a entender que houve um tempo em que somente Deus existia. Deus é eterno. Antes da criação de tudo, Deus já existia. Tudo constitui um grande mistério que não nos foi revelado. Presta atenção aqui, eu vou reler aqui a introdução da lição, né? A temática da lição deste domingo é a respeito do criacionismo. Já sabemos o que é criacionismo. Veremos que a criação é um fato descrito nas Escrituras. É fato. A Bíblia já começa tendo como fato e não tentando provar que Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a introdução da lição prossegue. Já a teoria, não fato, a teoria da evolução e outras que tentam explicar a origem da vida e do universo são oponentes ao cristianismo. Essas teorias, carecem de muitos argumentos para tentar, de forma mirabolante, explicar a origem da vida
e a evolução das espécies. Nós não precisamos temer essas teorias. Ah, meu Deus do céu, porque o professor na escola, na universidade, falou que os homens vieram de uma ameba. Falou que houve uma grande explosão, que os átomos se estressaram e o universo era assim, fez assim, e contam tanta história, não precisamos temer isso. Não precisamos temer. Há uma frase bem interessante que diz: toda ciência devidamente estabelecida e toda escritura corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Então, crente não precisa temer essas explicações mirabolantes dadas por céticos que não acreditam na Bíblia e que tentam provar que Deus não existe. Repito, toda ciência devidamente estabelecida e toda escritura corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Vamos aos pontos da nossa lição? Ponto de número 1, o ensino científico. E é aqui, meus irmãos, que a gente vai se complicar um bocado para poder atingir a finalidade desse tópico. Porque o autor ele vai falar sobre o método científico, ele vai falar ainda neste ponto sobre do que se ocupa a ciência e, por fim, criar e manter. Esse terceiro subponto é mais tranquilo, mas os dois primeiros são um pouquinho mais complicados. Tem coisa na escola dominical que precisa ser dita e tem coisa que precisa ser explicada. Eu vou tentar explicar esse primeiro subponto aqui, o método científico. A lição diz: o que significa? De forma resumida, podemos dizer que é um conjunto de regras. Então, é algo ali que segue um raciocínio, que segue um padrão, digamos, né? É um conjunto de regras que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento durante a investigação científica. De maneira bem sucinta, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar a uma conclusão. Isso aqui é o que o comentarista da revista define como método científico. Já lhe adianto que na escola, no ensino médio, talvez você não use tanto o método científico, mas na faculdade, nas universidades, e principalmente dependendo do curso que você escolher para a sua formação superior, você vai trabalhar muito com método científico. O método científico não pode ser descartado, ele é útil em muitas situações. O Adalto Lourenço, ele pontua que existem 5 elementos básicos na formulação de uma proposta científica, na execução do método científico. Após a observação e a coleta de informações sobre um fenômeno natural, estes 5 elementos são indispensáveis, conforme Adalto Lourenço, e por meio deles, ou é por meio deles, que toda proposta científica é estabelecida. São eles, em primeiro lugar, o cientista, o que quer compreender e explicar as observações, o raciocínio, em segundo lugar, o pensamento usado para relacionar as observações, em terceiro lugar, a evidência, o número de observações, em quarto lugar, a teoria, a proposta para explicar as observações e, por último, a probabilidade, a possibilidade da proposta ser verdadeira. Eu quero dar a vocês aqui um exemplo prático de aplicação do método científico. E como é que a gente vai aplicar esse método científico? O método científico que eu quero aplicar aqui, ele parte desses pontos aqui: observação, questionamento, hipóteses, experimentação, resultados e conclusão. Qual será a nossa pergunta aqui? Qual será o alvo da aplicação do método científico? Eu separei um tema aqui, lembrando que dentro do subsídio aqui está um exemplo, tá certo? Qual é a pergunta? Por que os jovens cristãos leem pouco a Bíblia? Isso aqui é a minha pergunta, é o que eu vou pesquisar, o que eu vou submeter ao método científico. Por que os jovens cristãos leem pouco a Bíblia? Vamos observar, né? O primeiro passo, a observação. Vamos lá, percebe-se, aqui é a observação, percebe-se que muitos jovens cristãos não têm o hábito de ler a Bíblia regularmente, preferindo outras formas de entretenimento ou informação. Alguns dados podem apoiar essa observação, e eles são. Aí vem aqui a parte da pesquisa, não é? A observação vai fundamentar-se em fatos.
Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, em 2020, apenas 19% dos entrevistados afirmaram ler a Bíblia todos os dias, sendo que 42% eram da faixa etária de 18 a 24 anos. Aí outra pesquisa de uma outra instituição relatou que apenas 20% dos jovens cristãos disseram que a Bíblia é a fonte mais importante de orientação moral em suas vidas, enquanto 32% disseram que se baseiam em seus sentimentos e experiências. Outra pesquisa de 2018 diz que o Brasil é o país com o maior número de usuários de redes sociais na América Latina, com 93% dos internautas acessando essas plataformas, sendo que 88% são da faixa etária de 18 a 29 anos. Isso aqui é a parte da observação. Aí vem o questionamento. Eu observei, agora eu questiono. A partir da observação, pode-se formular as seguintes perguntas sobre esse fenômeno. Que fenômeno estamos estudando? Por que jovens cristãos leem pouco a Bíblia? Aí vem o primeiro questionamento. Quais são os fatores que influenciam o jovem cristão ou os jovens cristãos a lerem pouco a Bíblia? Eu estou aplicando o método científico. Quais são as consequências dessa baixa leitura bíblica para a vida espiritual, moral e social dos jovens cristãos? Como estimular os jovens cristãos a lerem mais a Bíblia e a valorizarem sua importância? Pronto, fizemos a observação. Os questionamentos, agora vêm as hipóteses. Baseando-se na observação e no conhecimento prévio, pode-se propor as seguintes hipóteses para responder às perguntas. Primeira hipótese. Os fatores que influenciam os jovens cristãos a lerem pouco a Bíblia são a falta de tempo, o desinteresse, a dificuldade de compreensão, a falta de orientação, a influência da mídia e da cultura secular e a falta de compromisso com Deus. As consequências dessa baixa leitura bíblica para a vida dos jovens cristãos são o enfraquecimento da fé, o distanciamento da igreja, o relativismo moral, o sincretismo religioso e a vulnerabilidade às tentações e aos problemas existenciais. Para, em terceiro lugar, estimular os jovens cristãos a lerem mais a Bíblia e a valorizarem sua importância, pode-se oferecer recursos didáticos e tecnológicos que facilitem o acesso e o entendimento da Bíblia, promover grupos de estudo bíblico e de discipulado, incentivar o testemunho pessoal e o compartilhamento das experiências com a palavra de Deus. Nós levantamos as hipóteses. Agora vamos à experimentação. Já estamos finalizando o subponto, tá bom? Experimentação. Para testar as hipóteses, pode-se realizar os seguintes experimentos. Primeiro, aplicar um questionamento aos jovens cristãos de uma determinada comunidade ou igreja, perguntando sobre seus hábitos de leitura bíblica, seus motivos para ler ou não ler a Bíblia, suas fontes de orientação moral e espiritual e sua relação com Deus e com a igreja. Em segundo lugar, realizar uma intervenção pedagógica com os jovens cristãos participantes da pesquisa, oferecendo-lhes materiais como Bíblias de estudo, aplicativos bíblicos, vídeos explicativos, podcasts e etc., acompanhando-os por um período de tempo em suas leituras bíblicas diárias. E depois, por fim, comparar os resultados do questionário antes e depois da intervenção pedagógica, verificando se houve mudança nos hábitos, nas atitudes, nas percepções dos jovens cristãos em relação à Bíblia. Depois da experimentação, vamos para os resultados. Aí digamos aí que os resultados foi: os jovens que não liam, os 35% de jovens que não liam a Bíblia por falta de tempo, caiu para 15%. Então, a aplicação das hipóteses se mostraram verdadeiras. Se a gente incentivar, se a gente der recursos para que os jovens entendam mais a Bíblia, para que os jovens se envolvam mais com a igreja, com o conhecimento bíblico, eles vão se dedicar mais. A questão do desinteresse, 25% caiu para 10%. Dificuldade de compreensão, 20% caiu para 5%. Falta de orientação, 15% caiu para 5%. Influência da mídia, 5% permaneceu igual. Falta de compromisso, caiu de 30% para 5%. Os resultados mostram que a intervenção pedagógica teve um efeito positivo na redução dos fatores que impediam os jovens cristãos de lerem a Bíblia. E a conclusão, finalizando isso aqui, a conclusão foi essa. A partir dos resultados, pode-se sintetizar as principais descobertas da pesquisa, respondendo às perguntas iniciais e avaliando as implicações e limitações do estudo. Já estava entediado aí, né? Meu Deus do céu. Isso aqui é a aplicação do método científico. Entendeu? Observar, questionar,
levantar hipóteses, fazer experimentações, observar os resultados e chegar a uma conclusão. Isso aqui, o método científico passa por isso aqui. Por que eu cansei você? Teve gente aí que pulou, né? Você devia voltar, viu? Você devia voltar. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Para mostrar que o método científico tem sim a sua eficiência, tem sim a sua importância, mas em questões de fé, ele tem suas limitações. E esse é o assunto do subponto de número 2, do que se ocupa a ciência. A lição diz, preste atenção, segundo o dicionário Oasis, é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Aí ele vem aqui, ele explicou o que é, do que se ocupa a ciência, né? A gente viu aqui que é um método científico. Aí ele diz o seguinte, mas como explicar a fé? Como explicar a Deus? Não temos como explicar utilizando a ciência, mas somente pela observação da palavra de Deus e nossa experiência com Ele. Quem conhece a Deus pode crer na sua existência e no seu poder criador. Preste atenção, querido professor da escola dominical. Vamos dar exemplos aqui a vocês. O método científico tem a sua importância, mas ele é ineficiente quando o assunto geralmente é uma questão de fé. Como assim? Vamos tomar como exemplo Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Nós temos aqui duas possibilidades, ou duas perguntas, não é? Que o universo foi formado, criação, e que o universo foi formado pela palavra de Deus, modo de criação. Pensemos sobre a primeira das duas perguntas aqui, ou possibilidades. Seria possível demonstrar cientificamente que processos naturais não teriam trazido à existência o universo? Se a resposta for sim, então não seria pela fé, pois seria possível demonstrar. Resumindo aqui para tu entender, homem. Fica aí, não desiste de mim não, tá bom? Fica aí. Resumindo aqui para você entender. Há teorias científicas que explicam que o universo foi criado. Existem teorias que foi uma explosão, surgiu espontaneamente, mas existem teorias científicas. Se você ler Adalto Lourenço, o livro dele sobre criacionismo, ele é cientista, você vai ver que a partir da ciência ele explica que o mundo foi criado. Isso aqui não é só uma questão de fé, é uma questão científica. O mundo foi criado. E é a questão científica mais correta. Mas, preste atenção, é questão de fé o modo como o mundo foi criado. Nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Cientificamente, podemos provar que o universo foi criado. Mas cientificamente é impossível provar que o universo foi criado pela palavra de Deus. Essa verdade nós aceitamos pela fé. Deu para entender? O método científico, ele tem a sua importância, mas também tem as suas limitações. Não dá para provar cientificamente que foi pela palavra de Deus que todas as coisas veio a existir. Isso aqui é uma questão de fé. Nós cremos na Bíblia Sagrada, cremos no que está escrito e por essa razão cremos que pela palavra de Deus todas as coisas veio a existir. Terceiro subponto, criar e manter. Ufa! A parte mais complicada, mais teórica, a parte mais dificilzinha, ou talvez mais interessante para você, não sei, passou. Agora vai ficar mais leve aqui a lição. Neste terceiro subponto, a lição diz, a Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar, Hebreus 1 e 3. Tudo que Deus criou tem um propósito específico. Logo, o universo foi criado de forma inteligente para favorecer a vida em nosso planeta. Segundo os cientistas, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o calor excessivo impossibilitaria a vida aqui. É aquela questão, né, que eles dão lá o detalhe. Se a Lua estivesse mais distante, aconteceria isso. Se a Lua estivesse mais perto, aconteceria isso. A simetria, a ordem que há no universo aponta que tudo quanto existe foi criado não só com propósito, mas também está sendo sustentado.
Deus sustenta todas as coisas, cada coisa em seu lugar. A criação, segundo o relato bíblico, é uma sequência de atos sobrenaturais num curto intervalo de tempo, do qual, do nada, do ex nihilo, toda a natureza foi trazida à existência por meio da intervenção divina. E por ele todas as coisas são preservadas, conforme Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. Pelo fato de Deus ser sábio, todas as obras de suas mãos demonstram sinais de extrema sabedoria, especialmente os seres vivos, devido à complexidade de cada um deles. Isto explica aquilo que se chamam, no meio criacionismo, de design inteligente, a simetria, tudo no seu devido lugar dentro da natureza, tudo pensado, tudo com propósito. Pelo fato de Deus possuir glória e majestade, o universo reflete a glória e a majestade dele. Isto explica a enorme beleza encontrada no universo pela astronomia e não astrologia, ok? Pelo fato de Deus possuir força e poder, todo o universo reflete uma sustentabilidade inigualável. Isto explica a enorme estabilidade dos processos complexos e poderosos de troca e produção de energia encontrados pela física, astrofísica, química, biologia. Tudo isso é encontrado dentro da natureza. É o poder criador e sustentador de Deus em ação. O segundo ponto, o surgimento da ciência moderna. E, gente, a gente vai passar por aqui agora de forma mais rápida, entendeu? Não dá para estar se detendo aqui. É por isso que eu disse a vocês que o tema dessa lição é criacionismo, mas o autor meio que divaga um pouquinho no tópico 1, no tópico de número 2. Vamos lá. Primeiro subponto, a ciência moderna. E o que é mais importante desse subponto aqui? A lição diz: muitas das teorias da ciência moderna já não são mais aceitas em nosso tempo, porém Deus e a sua palavra não têm prazo de validade. Em suma, o que pode ser dito neste ponto é: as teorias científicas mudam, elas caducam ou são alteradas, mas a palavra de Deus é imutável. Por exemplo, veja aqui exemplos de teorias científicas que caducaram, que foram refutadas. A teoria da geração espontânea. Quem está na escola aí lembra que o Francesco Redi e o Louis Pasteur, eu não sei como é que vocês falam aí, eles provaram que vida surge de vida, e não de forma espontânea, que vida não surge do nada, né? Vida surge de vida. A teoria geocêntrica, essa teoria que afirmava que a Terra era o centro do universo, que todos os outros corpos celestes giravam em torno dela, também foi refutada, né, pelas observações de Galileu, de Copérnico, de Kepler. Então, as teorias estão em constante mudança, as teorias científicas, mas a palavra de Deus permanece. Interessante, não é? Segundo subponto, podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? A lição diz: sim. Entretanto, por intermédio das Escrituras Sagradas, cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele conhece tudo sobre o ser humano e sobre a ciência. Seu conhecimento é ilimitado. O Senhor conhece todas as respostas para cada pergunta científica que já foi feita. O que é que você pode dizer aqui nesse subponto? Você pode dizer o seguinte: a Bíblia ela não foi escrita com o propósito de ensinar ciência, mas ela não pode estar cientificamente incorreta em relação às suas afirmações científicas. Se isso ocorresse, suas afirmações teológicas estariam comprometidas. No entanto, suas afirmações científicas são testáveis e compatíveis com as descobertas científicas de hoje. Tudo que a arqueologia descobre comprova o relato bíblico. Tudo que a ciência moderna descobre, a Bíblia já falava há muito tempo. Você quer um exemplo? Lá em Jó 26:7, encontramos a seguinte afirmação científica. Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Essa afirmação aqui foi feita há mais de 4.000 anos. Na década de 60, o planeta Terra foi fotografado do espaço por um satélite artificial e comprovou de forma empírica o que também havia sido proposto por Isaac Newton. A Terra paira sobre o nada. Veja esse texto aqui, isso aqui é interessante. Não é o propósito de Salomão, lógico, mas é interessante. Olha só, no livro de Eclesiastes 3,14, Salomão escreveu: sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar ou nada lhe tirar. Isso foi escrito há 3.000 anos.
Antônio Laurent Lavoisier, eu não sei se é assim que se cita, o pai da química moderna, há mais de 200 anos, há mais ou menos 200 anos, escreveu: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E, que coisa interessante, não é, irmãos? Então, Bíblia não é um livro científico, mas suas afirmações científicas não estão incorretas. Vamos lá. A leitura científica e bíblica. A lição diz: a Bíblia não é um tratado científico, entretanto, nela em especial, no livro de Gênesis, encontramos a explicação para o princípio do universo, da terra, das pessoas, do pecado e do plano de salvação divino. Muitos cientistas cristãos foram motivados pela Bíblia a estudar, pesquisar, escrever suas teses e livros. Segundo Der Brazali, as primeiras pessoas a usarem o método científico eram cristãos. Nós vimos o método científico lá no tópico de número 1. Mas o criador do método científico, dizem que foi o Francis Bacon. Ele foi o criador do método científico. 1561, 1526 foi o período de vida desse rapaz. Ele desenvolveu esse método. E olha o que o desenvolvedor do método científico disse. Preste atenção. Ele dizia que preferia crer em todas as lendas do que aceitar que a natureza não tivesse sido um produto de uma mente. O criador, gente, daquele método complicado, do método científico, disse: eu prefiro crer em todas as lendas do que aceitar que a natureza não tenha sido produto de uma mente. Deu para entender aí? Glória! Terceiro tópico. Cansei, viu? Terceiro tópico. A origem. Primeiro subponto. Um início absoluto. Olha o que a revista diz aqui. O livro de Gênesis inicia com uma afirmação: no princípio, criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. Então, o que eu vou dizer a vocês aqui nesse primeiro ponto? Primeiro, esse texto, ele é... esse texto, que eu usar uma palavra aqui, mas esse texto aqui, ele... Eu vou usar a palavra, né? Não vou usar não. Esse texto aqui é um tapa na cara do ateísmo. Pronto, usei uma palavra um pouquinho diferente. É um tapa na cara do ateísmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que o ateísmo é uma insensatez. O ateu é um insensato. Negar que a criação tem um criador é um absurdo. O Victor Hugo, ele diz o seguinte: há quem negue o infinito. Alguns também negam o sol. São os cegos. Meus irmãos, o texto primeiro da Bíblia, Gênesis 1:1, mostra que existe um Deus. E ele desbarata o ateísmo. Em segundo lugar, o panteísmo é absolutamente incoerente. Essa ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo, isso também não passa pelo primeiro texto das Escrituras. Deus é distinto, Deus é diferente da criação. A gente precisa distinguir criatura e criador. Criatura e criador não são a mesma coisa, que o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Mas o primeiro versículo da Bíblia nos mostra o contrário. Em terceiro lugar, tem a questão do naturalismo. O naturalismo também é uma tolice. Essa ideia de que tudo surgiu espontaneamente, tudo surgiu do acaso, uma explosão. Olha, é um absurdo, um tamanho do absurdo assim, que eu não sei como tem gente que crê nisso. Se olhar para tudo. Olhar. Foi o acaso. Foi o acaso o quê, cabra? Acorda. Tás doido? Foi Deus. Foi Deus. O acaso não pode produzir códigos de vida. Quando você vê um relógio, você pensa que houve um relojoeiro. Quando você vê uma casa, você pensa que houve um pedreiro. Quando você vê uma roupa bonita, você pensa que houve um design. Logo, quando você olha para o universo, é lógico pensar que houve um criador. Em quarto lugar, o primeiro texto da Bíblia ali, Gênesis 1:1, nos mostra que a eternidade da matéria é um contrassenso. Dizer que a matéria é eterna, que a matéria sempre existiu, que o universo sempre existiu, besteira. Houve um tempo que não existia espaço, tempo e matéria. Mas Deus é eterno. Deus existia antes de todas as coisas. Matéria não é eterna, tudo foi criado.
Segundo subponto, um acaso. Aqui, veja aí. O universo é tão complexo, a lição diz, não é? E perfeito, que jamais poderia ter surgido de um acaso. E aqui eu separei um texto que diz: o universo, vasto e insondável, com leis tão precisas e movimentos tão harmônicos, não surgiu de uma colossal explosão cósmica. Isso é tão absurdo de você pensar o seguinte, né? Tá lá um depósito de material de construção. Aí dentro do depósito tem ferro, bloco e cimento. De repente, por algum motivo, não sei, o depósito explode. Aí chega lá o dono da casa de construção do depósito, preocupado. Meu Deus, o depósito pegou fogo, explodiu! Só que quando ele chega lá, não tem cimento queimado, não tem bloco preto. Tem uma casa construída. Aí, ó, explodiu a casa. Isso é a teoria do Big Bang. Você está aqui, o entregador de um mercado. Alguém pediu a ele ovos, farinha, pediu a ele tudo que é necessário para fazer um bolo. Aí tá levando lá, né, na sacolinha de moto. De repente, ele passa por um buraco, a sacola cai. Eita, e agora? Não tá a farinha rasgada, os ovos tudo quebrado. Ele vai pegar a sacola, tem um bolo pronto. Isso é um absurdo, gente. Da teoria do Big Bang. Ou das teorias. Olha, isso não passa. Por último aqui, vamos encerrar. Graças a Deus. Tem gente que está dizendo, graças a Deus, eu já estava cansado, já estava pensando em desistir. Desiste não, rapaz, fica aí. Deus e o acaso. A lição diz. Podemos dizer que a existência de Deus é a causa primária, ou seja, aquilo que deu origem a todas as coisas. Gente, Deus é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por meio dele. Quando nós cremos que ele é a existência de tudo, nós chegamos à conclusão de alguns atributos de Deus. Por exemplo, Deus é eterno. Tudo teve um começo, mas Deus sempre existiu. Deus não tem começo nem fim. Ele é antes de todas as coisas. Deus é autoexistente. Os céus e a terra foram criadas por ele. Contudo, ele não deriva de nada. Sua existência não deriva de ninguém. Ele é autoexistente. Ele não precisa do espaço. Eu estou me movendo aqui, estou existindo dentro do espaço. Ele não precisa do tempo. Ele não precisa do oxigênio, ele não precisa de alimento. Não, Deus não precisa de nada da criação para existir. Ele é autoexistente, ele tem a vida em si mesmo. Ele é autossuficiente. O que significa dizer que Deus é autossuficiente? Que ele não criou o universo, os homens, tudo por necessidade, mas criou para demonstrar sua glória. Deus é extremamente completo, satisfeito consigo mesmo em suas relações trinitarianas. O Pai, o Filho e o Espírito se relacionam eternamente, antes da criação. Então Deus não era solitário, criou tudo como por uma necessidade, não. Ele é eterno, autoexistente e autossuficiente. Glória a Deus. Concluindo, cremos que Deus é o Criador do universo e os seres humanos não são uma combinação de fatores aleatórios que acidentalmente se juntaram e deram origem à vida. Eu vou finalizar a minha aula trazendo para você uma frase do Norman Geisler. Ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Repito para tu entender, tu já estava dormindo e não prestou atenção, né? Ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Amém? Queridos irmãos, finalizo assim mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E meu Deus do céu, que aula difícil! Difícil falar sobre método científico, difícil falar sobre ciência, esse tipo de coisa. E olha que eu amenizei aqui ainda a explicação, tá bom? Tentei amenizar, ser o mais rápido possível, o mais objetivo possível, o mais breve possível. E eu sei que mesmo assim você cansou um pouquinho aí, tá bom? Mas vamos lá, irmão, passa. Eu estou sendo fiel aos pontos e subpontos da lição, tá bom? Eu podia aqui criar uma lição diferente sobre criacionismo, mas quando você chegar na escola dominical, você vai ter que explicar a revista. Então, seguir ponto e subponto, ok? Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, uma ótima aula da Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.